Cara, vamos embora para notícias do Fluminense nessa quarta-feira, dia de véspera de jogo contra o Olímpia. A gente tem um bolo de notícias, então vamos embora. Roda a vinheta do pré-jogo. Nem era pré-jogo, é giro de notícias. Eu tô tão maluco que, meu Deus. Mas vamos embora. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E olha só rapidinho, antes da gente começar o vídeo, olha o que chegou aqui, ó. Pacotinho da Golcase. Capinhas, cara, novas. Deixa eu abrir aqui logo. Tô abrindo ao vivo, tá? Realmente vocês viram que tava fechado. Pra ver, ó, o que veio de capinha nova aqui. Já vou deixar o código aqui na tela, inclusive, ó, pra você ir lá. Tem um QR Code, tem meu cupom, dá 10% de desconto, mais os descontos que ele já tem. Caraca, essa é espetacular. Essa daqui é brincadeira, tirando o fato de que minha unha tá grande. Essa daqui, deixa eu ver. Pô, bem maneira também, cara. Olha só. Não vou parar de cantar, torcida que se levante. Tem algumas coisas aqui, ó. Tem as taças do Brasileirão. Pô, deixa eu ver as outras, que agora eu fiquei ansioso aqui mesmo. Deixa eu ver. Caraca, pô, essa daqui é sacanagem. Olha essa daqui só, cara. Fizeram uma. Tipo Dia dos Pais aqui, né? Pelo que eu entendi. Uma minha com, ó, de Murilo. E o Fluminense vai jogar e eu vou ficar louco da cabeça aqui, ó. E minha com Bia e Murilo lá no Monumental de Nunes. Cara, que legal, cara. Eu não mandei isso daqui, não. Eles que fizeram, tá? Uma camisa 12 do Marcelo. Da camisa branca. E deixa eu ver qual é a outra aqui. Tem mais duas aqui. E segura que tem coisa legal, tá? Ah, ó, uma do Raiz Tricolor, preto e rosa, a camisa mais maneira da coleção atual pra mim. E essa aqui acho que é do Germancano, é isso? Acho que é, Germancano 14, autografada da camisa atual branca. Pô, cara, muito maneiras as novas capinhas da Golcase, tá? Tem desconto do Raiz Tricolor lá. Se você comprar duas, você leva 4, eles estão com essa promoção. Então, tipo assim, você compra duas capinhas, você ganha mais duas e ainda ganha 10% de desconto. Então aproveita e vai lá. Ah, e o que eu falei que é a novidade legal. Quem é membro aqui do Raiz Tricolor, do Plano Se Habla é Bom, ou Formação de Coração, Formação e Coração, vai ter sorteio de capinhas da Golcase, tá? Nesse final de semana, provavelmente, tem sorteio. Então, pros membros, Se Habla é Bom ou Formação em Coração, a Golcase vai dar algumas capinhas aí pra gente poder sortear, beleza? Então, aproveita. Golcase, o link tá aqui embaixo na descrição pra você ir lá comprar. Cara, os modelos novos ficaram muito maneiros. Eu tô usando essa daqui há um tempo, vou trocar. Aí o pior é que eu ganho várias assim, eu quero ficar trocando o tempo inteiro. Vamos pras notícias agora. Bem, como eu falei, tem um monte de notícias. Uma delas é que o André deu uma entrevista pro Felipe Siqueira lá no GE. Globo, falando que ficou feliz com o interesse dos times europeus e afirmou que tá com 100% da cabeça no Fluminense. A entrevista completa tá lá no GE. Globo, deu uma entrevista, na verdade era pro Globo Esporte, né, que foi ao ar nessa quarta-feira. Não vou botar o vídeo aqui, mas enfim, ele falou o seguinte sobre as propostas. É óbvio que é normal chegar a propostas, ainda mais com um time bem, passando de fase na Libertadores, na parte de cima do Brasileirão. Não é só pra mim. Mas como deve ter chegado para outros também. Eu fico feliz com as propostas que chegaram, mas minha cabeça hoje está 100% focada no Fluminense. Lembrando que o Fluminense recentemente recusou uma proposta pelo André. Ah, e vale destacar aqui, ó. Vou botar até aí na tela uma matéria nova que saiu. Não é, eu vou repetir aqui, tá? Porque quando eu não confio, eu não confio. Às vezes eu confio e posso me dar mal, né? Mas quando eu não confio, eu não confio. Esse site, liverpool.com, eu não conheço. Me falaram que é um site confiável. Mas enfim, tô só mostrando aqui pra vocês uma matéria que eles fizeram sobre o André, de uma informação que pode ser que tenha chegado complicada lá pra eles, ou uma informação que a gente aqui não tem. Mas basicamente, a matéria lá deles sobre o André, esse site liverpool.com é um site histórico sobre o Liverpool, que tem muita notícia. Basicamente é o seguinte, o Liverpool, o alvo de transferências, né, do Liverpool, o André, tem uma cláusula de rescisão no valor de mais de 86 milhões de dólares, 80 milhões de euros. E em vez dos 43 milhões de dólares, 40 milhões de euros que tinham sido falados anteriormente, segundo o Anfield Watch, que é um site sobre o Liverpool também. Então, assim, a matéria foi feita pelo Jacques Talbot. Essa matéria aí fala, ó, que
o Fluminense rejeitou 30 milhões de euros por ele, mas que a cláusula do André seria de 80 milhões de euros e não de 40 milhões de euros. O que eu acho estranho é porque a gente, qual era o interesse do Fluminense de divulgar, quando renovou e tal com o André, uma cláusula menor? Né? Não faria muito sentido. O que pode ser esse fato? Muita gente me marcou nessa notícia, e o que eu acho que pode ser? Pode ser a questão dos custos de transferência. Transferência internacional tem muito custo de taxa de pagamento e tal. Por isso que quando você vê a venda do Endrick, eles já, venderam por 70 milhões de euros. Mas você vai ver 20 milhões era só de taxas e de transferência do dinheiro, de transferência internacional, de cadastro do jogador, de taxa da Ferg, a taxa do... Entendeu? Pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. Mas é o dobro do preço, cara. É muito estranho. Eu torço pra apuração deles estar certa. Mas... assim, aqui do Brasil, vários jornalistas confiáveis daqui do Brasil nunca falaram em multa de André ser 80 milhões de euros, não. E esse assunto começa a ser chamativo porque 40 milhões de euros já é muito perto do que o Liverpool ofereceu pelo André. Ofereceu 30. E aí, vamos lembrar, o Fluminense recusou. Apesar do André falar isso... eu acho que se o Liverpool bota 40 milhões de euros, o Fluminense não tinha mais o que fazer, né? Se botou ali dentro do que seria, na teoria, a multa dele, era só o André aceitar e ele iria. Então, assim, tá muito nebuloso essa situação toda. Vamos ver como é que vai andar. Eu tô trazendo aqui, novamente, para você ter o entendimento geral de como tá essa situação. Beleza? Outro assunto que a gente vai abordar também, que também tá relacionado à transferência, é sobre Nino. Isso por quê? Porque o jogador do Fluminense recebeu um recado, dá pra chamar de recado? Porque, vamos lá, o dono do clube saudita, Al-Shabaab, que é o Khaled Al-Tunayyan, que é o dono, o presidente, né, do clube, citou o Nino como um alvo do mercado nessa janela. Esse vídeo viralizou na internet, eu não vou botar aqui porque eu não sei se tem direitos autorais de alguma coisa de lá, do Al-Shabaab. Essa entrevista dele viralizou. E... assim, o que ele disse, tá? Ele falou em árabe. Eu ia fazer uma piada, mas não sabia se era ofensivo. Então, assim, ele falou em árabe. E aí um monte de gente me marcou nesse vídeo, porque um perfil retweetou falando aí, ó, falou do zagueiro Nino, não sei o que. Eu falei, tá, cara, mas eu não tenho como comprovar, porque eu não falo árabe. Então, aí eu esperei uma galera que teria como confirmar isso. O GE. Globo é um confiável nesse ponto, né? Provavelmente foram atrás de alguém que fala árabe pra poder entender, ou árabe especificamente lá da Arábia Saudita, enfim. E na entrevista, eles publicaram matéria, na entrevista ao programa In The Goal da Arábia Saudita, segundo o GE, ele falou o seguinte, traduziram, ele falou, se Deus quiser, vamos contratar em breve o Demarai Gray, jogador do Everton e da seleção jamaicana, além do Nino, zagueiro que recentemente ingressou na convocação da seleção brasileira. Segundo o GE, é isso. Foi falado isso. Novamente, o cara deu a entrevista, eu acho que eu consigo botar uma coisinha aqui pra você, acho que dá pra botar. Fica os créditos aí, a página central do Arabão, né? Mas ele foi dito isso aí. Deixa eu botar a legenda na tela, que aí vocês conseguem ver um pouquinho melhor. إن شاء الله من إيفرتون لاعب منتخب جامايكا وشغالين على مدافع منتخب البرازيل منضم حاليا لمنتخب البرازيل نينو بيكون إن شاء الله. Então assim, foi dito. Depois, quem aí conhece o Cid do Não Salvo, sabe que do nada poderia parecer que era o Cid que tinha feito essa entrevista, então eu sempre tomo muito cuidado com essas coisas que a gente não tem como traduzir. Mas, enfim, no final das contas, é isso que foi falado. Sobre essa questão do Nino, o que eu tenho como informação? Em 2022, no início de 2022, ou no final de 2021, chegou uma sondagem de mais ou menos 6 milhões de dólares pelo Nino de um clube árabe por 100% do Nino. E aí, enfim, o Nino na época não aceitou porque ele não queria ir para a Arábia Saudita,
enfim, tem as questões de filho, né, que ele foi ter depois, a filha dele, tem as questões de se esconder um pouco, e tinha as questões também, como é que eu vou falar também para não soar problemático, dos costumes locais, né? A gente sabe como é que funciona, pelo amor de Deus, você sabe como é que funciona a Arábia Saudita, principalmente em relação às mulheres, né? Então, acho que tá bem claro aqui qual o ponto que está se dizendo. Então, tinha essas restrições do Nino, ele não queria ir e tal, enfim, aí foi quando justamente chegou a proposta do México, ele quis ir, mas o México não chegou no valor do Fluminense, e aí não teve a proposta. Então, assim, já teve esse contato da Arábia lá atrás, ou seja, o nome do Nino é um nome que circula na Arábia, mas não aconteceu. Gabriel, isso quer dizer que ele não vai agora? Não. Primeiro, faz quase 2 anos, né? 1 ano e 10 meses que isso aconteceu. Primeiro, o Nino já teve filho, o Nino não vai se esconder na Arábia, porque agora a Arábia é um super campeonato, né? É um campeonato que tem transmissão ao vivo para TV aberta pro Brasil e tal, então não tem mais a questão de se esconder. E, falando financeiramente, a proposta que já devia ser boa lá atrás, com certeza agora viria com mais um caminhão de dinheiro. Talvez até literalmente. Um caminhão ali de 2 andares, metade petróleo e metade dinheiro. O Nino ia receber salário em petróleo. E o Fluminense também, sei lá. Ia asfaltar a rua lá com o petróleo que ia chegar. Então, assim, a gente sabe como é que tá funcionando esse processo da Arábia Saudita em relação a descarregar dinheiro. Então, não sei se chegando uma proposta agora, o Nino teria o mesmo posicionamento que teve lá atrás. Não sei, mas isso é um fato que eu inclusive, não sei se vão tratar isso como notícia exclusiva agora, mas eu falei isso lá atrás. Tem isso em algum vídeo aí do início de 2022, até ali daquela questão do Nino pro México e tal. Eu chego dessas informações que eu apurei lá atrás, fui buscar aqui nos meus arquivos e para dar uma relembrada, e foi exatamente isso. Chegou uma proposta na época de mais ou menos 6 milhões de dólares de um clube árabe por 100% dele. Ele não quis ir. E além de tudo, ainda teria a questão da língua ainda também, né? Na época tinha essa proposta do México pro espanhol, espetacular, né? Para quem fala português. Vamos ficar de olho. Falando em ficar de olho, o GE. Globo estava de olho no treinamento do Fluminense e Diogo Barbosa vai substituir o Marcelo nessa quinta-feira. Marcelo está suspenso e lesionado. Tá com os dois aí, o Marcelo. Diniz repetirá o time contra o Olímpia, a exceção do Diogo Barbosa. Isso quer dizer que teremos Lima de volante e Martinelli no banco. Novamente, eu vou repetir algum ponto, tá? Não acho uma boa. Não acho que o Lima seja essa draga toda que está se pintando. Pelo contrário, um jogador extremamente útil dentro do elenco. Dito isso, Lima no banco. Preferia Martinelli de titular. Acho que a forma como o Lima entrega um jogo de volante não me agrada e não agrada a forma como o Fluminense joga. E isso vem sendo mostrado com a quantidade de vezes que o Fluminense faz gols no segundo tempo, melhora no segundo tempo. Pode ser que essa seja a estratégia. Joga um primeiro tempo para competir, para o 0-0, e no segundo tempo coloca uma forma de jogar em que você vai ter ali um pouco mais de exposição, mas vai ter mais força no ataque. Não sei. Queria entender melhor isso, mas obviamente é um tipo de coisa que o Diniz nunca iria explicar numa coletiva aberta. Fato é que a escalação provável para o jogo desta quinta-feira deve ser Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa, André, Lima, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Keno e Germán Cano. Mais uma notícia também, eu falei que o Marcelo está suspenso e lesionado, né? Pois é, o Fluminense soltou um comunicado através da sua assessoria de imprensa confirmando a lesão na coxa esquerda de Marcelo. O comunicado diz o seguinte, abre aspas, o lateral Marcelo teve uma lesão detectada no músculo anterior da coxa esquerda e já iniciou o tratamento no clube. Se você quiser ter mais notícias sobre as questões de lesão de Marcelo, mais informações sobre isso, eu abordei bastante o assunto no vídeo de ontem, né, no vídeo da terça-feira, inclusive trazendo um histórico de todas as lesões do Marcelo até agora pelo Fluminense, tá? Vai dar uma olhada lá. Então, Marcelo tá lesionado, não tem tempo de recuperação, a gente não sabe o grau da lesão, só sabe que foi no músculo anterior da coxa esquerda. É a única informação. E para fechar, vale falar que tem notícia sobre o Maracanã. É uma notícia muito extensa e muito complexa, então vou resumir aqui em 3 linhas, tá? Que é o seguinte. O Fluminense, o TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio, deixou que se avance para a licitação. Então vai começar o processo de novo da licitação para administrar o Maracanã. Só que a TPU,
que é o que o Fluminense e o Flamengo têm, aquela concessão temporária, ela vence agora em 40 dias. Essa TPU deve ser renovada para Flamengo e Fluminense, nos mesmos moldes atuais, mas a licitação vai seguir. E se algum clube, né, ou alguma empresa, enfim, vencer a licitação, essa TPU é interrompida. Vale lembrar, há um objetivo de Flamengo e Fluminense se juntarem para terem essa licitação em conjunto, e aí as regras são diferentes em relação ao aluguel de outros clubes, emprestar para o Vasco, etc. E há também, do outro lado, uma lógica do Vasco se juntando com a W Torre, tá lá atrás tinha esse projeto também, para que se colocasse gramado sintético no Maracanã e que se colocassem mais shows no Maracanã. O Vasco transformaria o Maracanã no seu estádio esporádico. Jogaria em São Januário, mas com, sei lá, 15, 20 jogos ali no Maracanã. Vamos ver quais vão ser as regras determinadas especificamente no edital da concessão do Maracanã. Foi publicado um edital, houve algumas retificações, enfim, vamos ver como é que vai ser publicado certinho agora e a gente vai acompanhar esse caso aqui também, já que o Maracanã é muito importante. Beleza? Tamo junto, tá aí várias notícias nessa quarta-feira, tamo junto, até a próxima. Valeu!